Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Dan Mendoli e narrado por Dove Bitcoinheiro, Cypherpunks e Criptoanarquismo, suas influências sobre o Bitcoin. Nos anos 90, um grupo de matemáticos, criptógrafos e hackers se reunia na região da Baía de São Francisco, na Califórnia. Preocupados com a matemática criptográfica, anonimato online, privacidade e liberdade individual, este grupo passou a ser conhecido como Cypherpunk. O termo, cunhado pela hacker e autora Jude Milham, trata-se da junção das palavras cipher, cifra em português, e punk. Era uma espécie de brincadeira linguística que os definia como cyberpunks que fazem uso de criptografia para alcançar a liberdade individual. Os cypherpunks foram instrumentos fundamentais no movimento de defesa pela privacidade e anonimato no cyberespaço, fazendo uso de criptografia como forma de proteger a identidade e os dados dos indivíduos na rede. Um dos membros fundadores e contribuidores mais importantes da lista de discussão online dos cypherpunks era Timothy C. May, engenheiro eletrônico dos Estados Unidos, que foi também cientista sênior na Intel. Em 1988, May escreve o que chama de Manifesto Criptoanarquista, texto que distribuiu na conferência Cripto 88 para alguns que ele mesmo nomeou de tecnoanarquistas. Em 1992, ele leu o texto na reunião de fundação dos Cypherpunks e, posteriormente, o disponibiliza na lista de discussão online. No texto, Tim May prevê, por meio da ciência da computação, uma sociedade onde seria possível a troca de mensagens anônimas, condução de negócios e realização de contratos digitais sem que ambas as partes tenham a necessidade de conhecer uma a outra pessoalmente, interações em rede impossíveis de serem rastreadas por terceiros e também a construção de uma reputação como a peça de maior importância no processo de confiabilidade em negociações entre indivíduos. Claramente, ele também prevê que o Estado tentará parar este processo evolutivo a qualquer custo, mas obviamente será impossível. Quando se lê o texto por inteiro, não é preciso pensar muito para perceber que May estava certo naquilo que previu. Ele sabia que era só uma questão de tempo, pois a tecnologia para que tudo aquilo fosse possível já existia, ela só precisava ser mais veloz. Navegação anônima, mensagens criptografadas, redes descentralizadas. Hoje estamos em contato diário com tudo que o autor do Manifesto Criptoanarquista previu. Mas o Bitcoin e os contratos inteligentes são com certeza os acontecimentos mais importantes no caminho natural do ser humano para uma sociedade mais livre, uma vez que estes tornam possível ao indivíduo a total independência de sistemas centrais para lidar com reserva de valor, pagamentos e negociações. De certa maneira, pode-se dizer que Timothy C. May previu o Bitcoin e as criptomoedas, mas por outro lado, é possível também afirmar que o criador do Bitcoin foi influenciado pelo manifesto escrito por ele. Satoshi Nakamoto interagia com os membros da lista de discussão online dos cypherpunks, levando alguns a desconfiarem que ele era um ou alguns de seus membros. Até hoje, essa é uma questão que mexe com o imaginário e instiga a curiosidade dos entusiastas do Bitcoin. Satoshi Nakamoto era, de fato, um membro dos cypherpunks? Ele era um único membro? Ele era um pseudônimo usado por alguns membros do grupo para criar o Bitcoin? Ou somente alguém que estava em contato com os membros participantes da lista de discussão do grupo? Isso é algo que provavelmente nunca saberemos,
pois a mente por trás do Bitcoin desejou desde o início que sua identidade fosse mantida em segredo. Mas o fato é que Satoshi estava em contato com a lista e se utilizou de muitos conceitos já discutidos e até mesmo desenvolvidos por seus membros. Mas não há nenhum demérito nisso, até porque ele foi o único que conseguiu reunir essas ideias já estabelecidas e fazê-las funcionar em conjunto. É certo que as origens e influências do Bitcoin vão bem além disso e tornam-se cada vez mais interessantes à medida que as conhecemos e pesquisamos melhor sobre elas. Através dessas pesquisas é que se torna possível observar que a criação do grupo Cypherpunk, bem como o criptoanarquismo, foram peças importantíssimas para a idealização e concretização do que hoje podemos nos referir como uma das maiores peças de pavimentação do caminho para um mundo libertário. Hoje o movimento Cypherpunk ainda existe, ele não foi algo exclusivo deste grupo criado nos anos 90, por meio de comunidades espalhadas pelas diversas plataformas e textos sobre o assunto, ele se mantém de pé, recebendo novos adeptos e levando adiante os ideais de liberdade, privacidade e descentralização por meio da tecnologia e criptografia. Pesquisando um pouco, é possível encontrar em fóruns, grupos de mensagens, livros e outros tipos de fonte uma boa quantidade de material sobre o assunto. Deixo a minha dica para que você leia o Manifesto Criptoanarquista e procure entender mais do que se trata o movimento cypherpunk, o criptoanarquismo e a importância deles para o libertarianismo. É isso aí, obrigado pela audiência. Realmente o movimento cypherpunk, a criptografia em geral, fundamental para a gente poder se comunicar como indivíduo de maneira privada nessa rede pública que é a internet. Falando em rede pública, não deixe de deixar publicamente o seu like aqui embaixo. Se inscreva também no canal. Se a gente chegar a 50 mil inscritos, o nosso Satoshi Nakamoto, Peter, vai se revelar. Aquele abraço e até a próxima.